Cidadania italiana por eleição. Vamos tentar gravar um vídeo bem rápido, não de 30 minutos como os outros que eu gravei, porque acaba que o assunto tende a se estender além do que eu esperaria. Cidadania italiana por eleição. Nós temos dois ordenamentos jurídicos, o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico italiano. Esses dois ordenamentos obrigatoriamente interagem entre si naquilo que concerne a transmissão da cidadania italiana. Como todos sabem, pelo menos é uma coisa que se diz muito, a cidadania italiana é transmitida de pai para filho ou de mãe para filho através do vínculo jurídico da filiação. Esse vínculo jurídico da filiação, então, tem que ser determinado com relação ao pai e também com relação à mãe, caso seja a mãe que transmite o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. O que acontece de diferente no caso da cidadania por eleição? Em uma situação normal, os pais normalmente são casados entre si, nasce o filho que é declarado então no cartório. Normalmente no Brasil a declaração de nascimento, então a pessoa que vai ao cartório registrar aquela criança, normalmente é o pai. Mas é comum que outras pessoas, diferentes do pai ou da mãe, possam tornar público o fato do nascimento, possam então dar a registro o nascimento ocorrido. Em uma situação normal, então, como eu dizia para vocês, a criança nasce, o pai se dirige ao cartório e declara o nascimento da criança. Se os pais são unidos em casamento civil, não há problema nenhum, não há nenhuma exceção, a situação se desenvolve normalmente. A cidadania por eleição se configura, então, naqueles casos em que a criança é filha de pais não unidos entre si através de um vínculo civil de casamento, ou seja, filho de pais não casados. O que acontece nesse caso? Como todos sabem, é um princípio bem comum às pessoas do Brasil, a questão do reconhecimento do filho por parte do pai é uma opção do pai. Se o pai, por acaso, por algum motivo, não reconhece aquele filho, o pai não comparece em cartório para declarar o nascimento daquele filho. Portanto, aquele filho vai ser um filho que, naquele primeiro momento, não vai ter um pai determinado. Ou seja, não se pode atribuir a paternidade daquela criança a um homem sem que aquele homem compareça em cartório para dizer que o filho é dele. A menos que, claro, vai ter que se instaurar um juízo de reconhecimento de paternidade, exame de DNA, então vai ter que acontecer todo um trâmite judiciário para que aquele pai seja obrigado a ir ao cartório reconhecer aquele filho, ou então, após um processo de verificação de paternidade, vai ser um juiz que vai determinar que aquela pessoa X, no caso aquele homem, é pai daquela criança. Então, no Brasil, é um princípio bem consolidado, bem comum às pessoas que, se o pai não tem a intenção de reconhecer aquele filho, o pai não reconhece aquele filho. Então, o reconhecimento da filiação é algo que depende da vontade da pessoa, é algo extremamente voluntário. Não se pode obrigar, coagir alguém a reconhecer um filho se aquela pessoa não tem realmente aquela intenção. Então é algo que depende do genitor, depende exclusivamente do genitor, da vontade, algo voluntarístico. Então, assim como no Brasil o pai teria, em tese, o direito de não reconhecer aquele filho por motivos que podem ser os mais variados, porque ele tem dúvida que aquele filho seja dele, ou porque aquele filho realmente não é dele, ou enfim, não consigo agora elencar toda uma série de motivos pelos quais um pai poderia eventualmente não reconhecer aquele filho. Tá? Mas o ordenamento jurídico brasileiro tutela o pai nesse sentido. Então, dá ao pai a possibilidade de se subtrair ao reconhecimento do filho. Esse tipo de situação não acontece com a mãe. Por exemplo, a mãe não tem a possibilidade de não reconhecer como seu filho aquela criança que ela mesma deu à luz. Por quê? Para o ordenamento jurídico brasileiro, uma coisa que para todos pode soar muito, muito óbvia, mãe é aquela que dá a luz. Só que esse fato, mãe é aquela que dá a luz, não sempre é óbvio, nem sempre é certo. Não para o ordenamento jurídico brasileiro, eu falo para o ordenamento jurídico italiano. Então, como eu disse antes, esses dois ordenamentos eles têm que interagir entre si. O que acontece? Para o ordenamento jurídico brasileiro, mãe é aquela que dá luz. Tá? Então não tem exceção, não tem outro tipo de variação, não tem outra regra, mãe é aquela que dá luz. Então o que acontece? Acontece que muito comumente, quando a gente tem uma criança que é filha de pais não casados, o que acontece? O pai se dirige ao cartório, declara o nascimento daquele filho, então reconhece aquela criança como sendo filho e cita o nome da mãe.
que para o ordenamento jurídico brasileiro é algo extremamente normal. Então, mãe é aquela que dá luz. Então, o pai cita o nome da mãe, que normalmente está no hospital, normalmente está se recuperando do parto, enfim. Então, a mãe não comparece em cartório, somente o pai, citando o nome da mãe. Esse tipo de coisa para o ordenamento jurídico italiano não existe, não pode acontecer, porque o mesmo direito que o pai tem de não reconhecer aquele filho, a mãe também tem. No caso, então, o ordenamento jurídico italiano tutela a vontade da mulher. No caso, então, se a mulher não quer, não deseja, ou por algum motivo não reconhece aquele filho como dela, a mulher tem todo o direito de não ser citada como sendo a mãe daquela criança. Então, esse binômio mãe é aquela que dá luz, para o ordenamento jurídico italiano não vale, não tem valor nenhum, não existe. Para o ordenamento jurídico italiano, mãe é aquela que comparece diante do oficial público e reconhece como filho aquela criança. A mãe vai ser essa. Então, a relação de filiação ela vai se instaurar somente mediante uma declaração expressa do genitor, que pode ser o pai ou a mãe. Isso no caso de filhos de genitores não casados. Então, o que acontece? O que diz o ordenamento jurídico italiano acerca de filhos nascidos no exterior? A Itália diz o seguinte: a filiação é determinada com base na legislação local, no caso do lugar de nascimento do filho. Então, se uma criança nasce no Brasil, a filiação dessa criança vai ser determinada pela lei brasileira. Se uma criança nasce na Argentina, a filiação dessa criança vai ser determinada pela lei argentina. Se essa criança nasce em qualquer outro país do mundo, se essa criança nasce em qualquer outro país, vamos trocar de continente, se essa criança nasce na África, num país africano, vamos citar, por exemplo, na África do Sul, a filiação, tanto materna quanto paterna, vai ser determinada com base na legislação, ou seja, no ordenamento jurídico da África do Sul. Desde que, a Itália diz, desde que, então no caso, a Itália reconhece o que o ordenamento jurídico estrangeiro prevê, desde que a norma desse ordenamento jurídico estrangeiro não esteja em contraste com uma norma, um princípio fundamental do ordenamento jurídico italiano. Então tem esse desde que. Então a filiação ela vai ser determinada sempre com base na legislação, então nas regras do país de onde a criança nasceu, desde que essas regras não contrastem com uma norma, um princípio fundamental do ordenamento jurídico italiano. Então o que acontece? Essa criança, filha de pais não casados, que nasceu no Brasil, foi registrada somente pelo pai, que citou o nome da mãe na ausência dela e sem que houvesse uma procuração pública, uma declaração expressa dessa mãe autorizando esse pai a citar o nome dela como sendo a mãe, essa menção não é válida, essa menção é sem efeito para o ordenamento jurídico italiano. Então, sim, a Itália nada diz sobre a questão da determinação da filiação à luz do ordenamento jurídico brasileiro. É sempre válida para o Brasil. Para a Itália, não pode ser válida. Isso sempre com relação à pessoa que transmite o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. No caso, se aquele filho de pais não casados recebe o direito ao reconhecimento da cidadania do pai, que reconheceu em cartório, não tem nada a ver a questão do nome da mãe, porque a mãe, nesse caso, aos olhos do ordenamento jurídico italiano, vai ser estrangeira. Então a questão aqui concerne somente quem transmite a cidadania. Vice-versa, se quem transmite o direito ao reconhecimento da cidadania ao filho é a mãe, nós precisamos considerar a posição da mãe. Tá? O ordenamento jurídico italiano não produz tutela nem obrigação a quem não seja cidadão italiano. Então, aquela pessoa que potencialmente tem o direito à cidadania italiana, potencialmente é vista pelo ordenamento italiano como um cidadão italiano. Então essas normas se aplicam somente àquela pessoa descendente de italianos, tá? Não ao outro genitor. Então, o que a gente pode concluir desse raciocínio, que para mim é muito claro, não sei se de repente eu consiga transmitir esse raciocínio da maneira adequada. Tá? Então, assim, resumindo, um princípio que no Brasil é muito comum e é incontestável, inclusive, é que o pai tem o direito de reconhecer ou não o filho. Então, se o pai não comparece em cartório para dizer que o filho é dele, aquele pai não vai ser pai daquela criança, enquanto um juiz não fizer um processo de verificação de paternidade e vira um juiz, então, obrigando aquele pai a reconhecer aquele filho, ou o juiz mesmo diz: essa pessoa é pai daquela criança. Fora desse tipo de situação, o pai é livre para reconhecer ou não reconhecer a criança.
Na Itália, a mãe tem o mesmo direito. Então, se a mãe não comparece em cartório ou não coloca em ato público, né, uma declaração pública, autorizando o pai, uma procuração, autorizando o pai ou quem quer que seja a declarar aquele filho como sendo filho dela, a mãe tem o direito, para o ordenamento jurídico italiano, de não figurar como sendo mãe. Se essa menção aconteceu no registro, para o ordenamento jurídico italiano ela é sem efeito. Então é como se não tivesse, é como se não existisse. Então, o que acontece? Então, no Brasil, nós temos inúmeras situações de filhos de pais não casados que são registrados por pessoa diferente daquela que transmite o direito ao reconhecimento da cidadania. Né? O que a gente precisa fazer nesse caso? Muita gente diz que esse caso configura um caso de cidadania por eleição. Não é bem assim. Não é bem assim, porque a cidadania por eleição, a norma que estabelece, que traça, que regulamenta o caso de cidadania por eleição, ela diz que o filho que foi reconhecido pelo pai durante a sua maioridade poderá, tá? É uma opção, poderá eleger a cidadania do próprio genitor. E ele tem 1 ano a partir da data do reconhecimento da filiação. Por que ele pode eleger a cidadania do genitor? Por um motivo muito simples. Todo mundo sabe que pessoa menor de idade não tem poder de ação. Uma pessoa menor de idade não pode assinar, não pode firmar compromisso, não pode fazer nada. Ela não tem capacidade civil. Então, o que acontece? Enquanto ela for menor de idade, tudo aquilo que o pai ou a mãe fizer recai sobre ela. Então, em matéria de cidadania, todas as decisões do pai ou da mãe recairiam sobre, produziriam efeitos automaticamente sobre os filhos menores. No caso da cidadania, se o reconhecimento da filiação, tá? Então vamos falar aqui sobre o reconhecimento da filiação. Se esse reconhecimento acontece durante a maioridade do filho, ele não produz efeito automático em matéria de cidadania sobre o filho reconhecido durante a maioridade. Por um motivo muito simples, esse filho é maior de idade. Ele decide por si. Ele tem que se manifestar dizendo se ele quer ou se ele não quer a cidadania do genitor. Não existe automatismo. Então não é pelo fato de que, vamos supor, eu nasci, meus pais não eram casados, meu pai foi no cartório, me registrou, apontou a minha mãe, disse quem era, olha, ele é filho da fulana de tal, sem que a minha mãe estivesse presente e sem que a minha mãe tivesse autorizado meu pai a fazer essa menção, atribuir a filiação materna a ela. O que acontece? Para o ordenamento jurídico italiano, se a minha mãe me transmite o direito ao reconhecimento da cidadania, a minha mãe é potencialmente vista pelo ordenamento como uma cidadã italiana. Portanto, ela é tutelada pelo ordenamento. Então, ela não poderia ter sido mencionada por aquele homem, que naquele caso é o pai, mas poderia ter sido qualquer pessoa, um terceiro. Ela foi mencionada em ato público por uma terceira pessoa, sem que ela estivesse presente para assinar, concordando com aquela declaração, e sem que ela tivesse autorizado expressamente aquela pessoa a fazer aquela menção. Então, essa menção ela não é válida. Se naquele caso a minha mãe me transmite o direito ao reconhecimento da cidadania, aquela menção que aconteceu à luz do ordenamento jurídico brasileiro, ela não é válida, ela não pode ser reconhecida pelo ordenamento jurídico italiano. Mas o que acontece? Aquele nascimento é inválido? De jeito nenhum. Aquele nascimento, aquele assento, aquele termo de nascimento foi formado segundo as normas do ordenamento jurídico brasileiro. Ele é sempre válido. Ninguém contesta que minha mãe é minha mãe. Nem mesmo a minha mãe, mesmo porque se a minha mãe tivesse alguma coisa em contrário, a minha mãe teria, de alguma forma, se ativado para poder fazer cancelar o nome dela daquele registro, que é um registro público. Né? Então, se a minha mãe se a filiação materna, no caso, se a minha maternidade foi atribuída à minha mãe, e a minha mãe nunca se posicionou em contrário, minha mãe sempre foi minha mãe. Tá? Então, o registro público ele tem valor até querela de falso, né? Até que alguém conteste. Então, enquanto não houver um processo de desconhecimento de filiação, minha mãe vai ser sempre minha mãe. Então, o meu nascimento foi formado segundo as normas do ordenamento jurídico brasileiro e é perfeito. O que a Itália diz? A gente só tem um princípio aqui que a gente precisa sanar. Então, aquela mulher teve direito de não ser mencionada, mas foi. Aquela menção é sem efeito, não é que ela é nula, ela só é sem efeito. O que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa se ativar, então ativar um procedimento para que aquela mãe forneça ou coloque em ato público aquela autorização que o ordenamento jurídico italiano requis ou
pretendia daquele homem para poder mencionar aquela senhora como sendo a minha mãe. O que acontece então? O que o ordenamento jurídico italiano diz? Ela foi mencionada, a menção para o ordenamento jurídico italiano é sem efeito, não é que ela é nula, não é que ela é inválida, ela simplesmente é sem efeito. Até que essa mulher que foi mencionada compareça e dê o consenso, o assenso dela ao fato de ter sido mencionada por um terceiro. Então o que acontece aqui? Não é que o ato é inválido, não se requer um reconhecimento de maternidade, porque a maternidade foi atribuída conforme a lei do ordenamento jurídico brasileiro. O que a gente precisa fazer aqui é simplesmente fazer com que a mãe, supostamente cidadã italiana, potencialmente cidadã italiana, compareça no cartório e registre uma declaração pública na qual ela diga o porquê aquilo aconteceu. Então, não é um reconhecimento de maternidade, porque a minha mãe sempre foi minha mãe, ela nunca contestou o fato que ela fosse minha mãe. Ela nunca compareceu em cartório para dizer, não, o filho não é meu. Não existe, o ordenamento jurídico brasileiro, mãe é quem dá a luz. E então, a determinação da minha filiação materna foi dada exatamente conforme determina a legislação brasileira. Então, assim, não é que aquela filiação ela é inválida, tá? Então, não confundamos os termos. O ordenamento jurídico italiano diz que ela é sem efeito, não é que ela é nula, não é que ela é inválida, ela é simplesmente sem efeito. Por quê? Porque a gente precisa sanar essa situação. A gente tem um princípio forte do ordenamento jurídico italiano que não foi observado. Então, a gente só precisa sanar. A gente só precisa aparecer e consertar aquela situação. Então a mãe, que sempre foi mãe, vai comparecer no cartório e vai dizer: eu, fulana de tal, mãe do fulano de tal, né, declaro publicamente que o pai, ou quem quer que seja, que registrou aquela criança atribuindo a mim a maternidade, estava por mim autorizado a fazê-lo. Ou seja, ela simplesmente vai dizer que não tem nada em contrário. Simplesmente vai dizer, aquela pessoa que registrou aquela criança fez sob minha autorização, que seja verbal, que fosse por escrito não, porque a gente não tem nada por escrito, mas é óbvio que o pai estava autorizado pela mãe a citar o nome dela. Então o que a gente precisa é só isso, é só sanar essa lacuna, é só preencher essa lacuna, dizendo que fazer um ato público, formar um ato público, no caso que se usa a escritura pública de declaração, em que a mãe comparece diante de um oficial e diz, o pai mencionou meu nome, segundo prevê o ordenamento brasileiro, mas segundo o ordenamento jurídico italiano, eu compareço aqui hoje para dizer que o pai estava autorizado a mencionar o meu nome. Então que eu não tenho nada em contrário ao fato de ter sido mencionada como sendo a mãe. Então isso aqui normalmente a gente chama no ordenamento italiano de assenso della madre in sanatoria. É simplesmente uma declaração de consenso da mãe em sanatória, para sanar um fato ocorrido no passado, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, sim, mas não conforme o ordenamento jurídico italiano. Então a gente tinha aqui uma contradição de normas, e a gente vai eliminar simplesmente essa contradição de normas para que aquela menção possa então produzir efeito para o ordenamento jurídico italiano, tá? Então o nome da mãe, se o nome da mãe e do pai constam no registro de nascimento do filho desde que o filho nasceu, não há que se falar em cidadania por eleição, porque aquele pai é pai desde que o filho nasceu, aquela mãe é mãe desde que o filho nasceu. Então, assim, quando que ocorre a tipologia cidadania por eleição? Quando ela é configurada? Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, vamos fazer um exemplo mais claro. Quando, por exemplo, nasce o filho, né, a mãe, no caso, que não transmite a cidadania, né, a mãe aqui brasileira somente, vai ao cartório, registra aquele filho, então diz, nasceu meu filho, naquele registro, originariamente, aquele filho vai ser filho somente da mãe dele, tá? Não se cita o nome do pai, não tem nome dos avós paternos, mas aquele filho recebe daquele pai o direito à cidadania. Né? Então o que acontece? Aquele filho vive durante toda a vida dele, até completar 18 anos, com uma certidão de nascimento na qual consta somente o nome da mãe, que não é aquela que transmite o direito à cidadania. Tá? Então, assim, informalmente, vamos supor que aquele filho e aquela mãe saibam quem é o pai. Normalmente a mãe sabe quem é o pai. Né? Então, vamos supor que depois de passado muito tempo, aquele filho já tem 18 anos, portanto já é maior de idade. Né? Então, o pai se retrata, o pai então decide reconhecer aquele filho. Né? Então, o que acontece? Aquele pai é descendente de italiano.
Então aquele pai decide reconhecer aquele filho como sendo filho dele, né? O nome desse pai nunca constou na certidão de nascimento daquele filho, o filho hoje é maior de idade, o pai decide reconhecer como filho. É possível? Sim, é perfeitamente possível. Então aquele pai vai no cartório, vai reconhecer aquele filho como sendo filho dele, né? Só que aquela pessoa já é maior de idade. E o que acontece? Aquele pai tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Ok, se procede ao reconhecimento, então a partir dali, aquele filho vai ter 1 ano de tempo exato para poder eleger a cidadania italiana do pai para si. Dizer o quê? Eu sou maior de idade, fui reconhecido pelo meu pai, que é investido potencialmente da cidadania italiana, portanto, como o fato é que eu seja maior de idade faz com que a cidadania do meu pai não seja transmitida a mim diretamente. Por quê? Aquele vínculo de filiação, aquele vínculo jurídico de filiação foi determinado somente depois da maioridade do filho. Então acontece que esse vínculo jurídico de filiação não produz efeito automático em matéria de cidadania sobre aquele filho, porque ele é maior de idade, então ele responde por si, ele tem que dizer se ele quer ou se ele não quer, então não há automatismo. Nesse caso específico em que aquele reconhecimento de paternidade, né, vai gerar uma averbação, então assim, o nome do pai e dos avós paternos vai ser lançado no registro de nascimento do filho mediante uma averbação, né? Vai ser lançado lá embaixo. Então não é no corpo do registro, mas vai estar lá embaixo mediante a averbação. Vai estar lá dizendo, com base no reconhecimento de paternidade efetuado em data X no cartório X ou pelo juiz, se determina que o senhor fulano de tal é pai da pessoa X, do registrado, e cujos avós paternos são senhor e senhora, e vai ser lançado ali embaixo. Tá? Então essa averbação vai ter uma data específica e vai reportar o reconhecimento de paternidade efetuado numa data X, que vai ser sucessiva aos 18 anos daquele filho, né? Que vai ser depois da maioridade daquele filho. Esse caso é um caso de cidadania por eleição. Então ali, o que a gente tinha? A gente tinha um registro de nascimento em que o filho era filho somente da mãe dele, não tinha menção ao nome do pai, nem dos avós paternos, tá? Então, depois dos 18 anos desse filho, o pai decide reconhecê-lo como filho e, de quebra, o pai é descendente de italianos. Tá? Então, assim, num caso desse tipo, se configuraria a cidadania por eleição. O caso da cidadania por eleição, né? Claro, obviamente, aquele pai deveria obter o reconhecimento da cidadania italiana antes do filho, né? Porque a lei requer que o pai já seja reconhecido como cidadão italiano, ou que já seja cidadão italiano. E naquele caso específico se configura um caso de cidadania por eleição. Então, assim, na prática, não há que se falar em cidadania por eleição se o nome do pai e da mãe constam no registro de nascimento do filho desde aquele momento em que aquela criança nasceu, desde o momento em que o registro foi feito, foi registrado. Tá? Então, assim, aquele nascimento foi dado a registro no dia X. Desde aquele dia, consta o nome do pai e da mãe, não há que se falar em cidadania por eleição. Tá? Então, assim, do ponto de vista prático, como é que a gente reconhece um caso de cidadania por eleição? A gente vai reconhecer quando a gente tem uma certidão de nascimento inteiro teor, que reporta somente o nome de um genitor, que pode ser o pai ou a mãe, e embaixo, com uma anotação, vem lançado o nome do segundo genitor, e essa anotação, essa averbação é lançada após a maioridade daquele filho. Tá? Então, assim, a lógica da cidadania por eleição é a seguinte: o reconhecimento de filiação efetuado após a maioridade do filho não comporta efeito automático para aquele filho em matéria de cidadania. Por quê? Porque aquela pessoa é maior de idade, aquela pessoa tem que escolher por si. Então não existe automatismo para aquela pessoa. Tá? Então, assim, o vínculo de filiação foi determinado, né? Então foi determinado após a maioridade e não comporta efeito automático em matéria de cidadania, porque aquela pessoa é uma pessoa maior de idade, então escolhe, ela tem capacidade civil para escolher para si os efeitos em matéria de cidadania que ela deseja que se produzam ou não. Então, a cidadania vai poder ser transmitida àquele filho somente se ele se manifestar e disser que ele quer. Então, que ele diz: eu elejo para mim a cidadania italiana do meu genitor. Tá? Então, assim, só para tentar um pouco lançar do ponto de vista prático, como a gente discerne, como a gente identifica um caso de cidadania por eleição? Somente naqueles casos em que eu tenho um registro de nascimento que reporta somente o nome de um genitor.
Então, em um momento sucessivo da vida daquele filho, após a maioridade, é lançado o nome do pai ou da mãe que faltava antes. Aquilo ali, sim, configura, por exemplo, um caso de cidadania por eleição. E se o reconhecimento foi efetuado durante a menor idade do filho? Se o reconhecimento foi efetuado durante a menor idade, o que eu disse antes, então o que acontece? Aquele reconhecimento foi determinado durante a menor idade e, portanto, produz efeito automático em matéria de cidadania sobre aquele filho. Então, assim, mesmo que eu tenha um caso em que o registro de nascimento reporta o nome de um genitor somente, mas em um momento sucessivo da vida do filho, o outro genitor reconhece como filho, se esse reconhecimento aconteceu durante a minoridade, ele produziu um efeito automático para aquele filho. Logo, a cidadania foi transmitida automaticamente para aquele filho, sem que seja necessário fazer nenhum tipo de escritura pública, de declaração, nem nada. Então, a questão é essa. Então, primeiro sintoma para identificar um caso de cidadania por eleição: um registro de nascimento que reporta o nome de somente um genitor. O segundo, o nome do segundo genitor vai ter que ser lançado mediante averbação no registro, tá? Então, esse nome vai ser lançado no momento sucessivo, mediante averbação, e o lançamento dessa averbação vai ter que ter ocorrido após a maioridade do filho. Isso é uma cidadania por eleição. Tá? Em qualquer outro caso diferente desse, a gente não tem cidadania por eleição. Não há cidadania por eleição. A única coisa que a gente tem que fazer no caso de filhos, de pais não casados, registrados por pessoa diferente daquela que transmite a cidadania, é uma declaração pública de assenso, de consenso, é o consentimento do outro genitor a ter sido mencionado como sendo pai. Ponto, fim. A filiação foi determinada desde que a pessoa nasceu, desde o momento em que o termo de nascimento foi formado. Então, isso não é cidadania por eleição. O que a gente tem que fazer simplesmente é sanar esse nascimento. A gente tem que simplesmente eliminar um elemento contrário ao ordenamento jurídico italiano. Eliminado esse fator contrário, que seria a ausência de um consentimento do pai ou da mãe, nós eliminamos o problema e a filiação é determinada desde o momento do registro de nascimento do filho. Eu espero que tenha ficado claro. Acho que é um assunto que é um pouco complexo, acho que até um pouco difícil de explicar, então eu espero que tenha ficado claro. Tá? O que vocês têm que saber é o seguinte: se o ordenamento jurídico italiano cria tutela tanto para o pai quanto para a mãe. Então, esses dois, pai e mãe, para que sejam mencionados no registro público como sendo pai ou como sendo mãe, eles têm que estar presentes ou ter autorizado por escrito. Sem que eles estivessem presentes para assinar aquele registro, sem que eles tenham autorizado por escrito, qualquer menção relativa ao nome deles é sem efeito, tá? Não é que é inválida, é simplesmente sem efeito. O que acontece? Então a gente precisa se ativar para que aquela menção feita contrariamente ao ordenamento jurídico italiano, seja eliminada. A gente precisa sanar uma situação, consertar um probleminha. Eliminado esse elemento de contraste, aquela menção produz os seus efeitos. Tá certo? Eu espero ter trazido um pouco de luz sobre essa questão. Então, do ponto de vista prático, se o nome dos genitores resulta no registro de nascimento do filho, desde que o filho foi registrado, o nome de ambos os genitores consta ali, não se fala em cidadania por eleição, não se fala. O que a gente tem que fazer simplesmente é eliminar essa contradição com o ordenamento jurídico italiano que se faz mediante uma declaração pública. Essa declaração pública não é um reconhecimento de filiação. Não é, porque a filiação foi determinada conforme o ordenamento jurídico brasileiro, como tal, é reconhecida pelo ordenamento italiano. A única coisa que a gente tem que fazer é eliminar essa contradição, que se faz mediante uma declaração pública de consenso, de assenso do genitor. Ele vai dizer simplesmente: eu fui mencionado e estou bem com isso, não tenho problema com isso, aquela menção é válida, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, de repente, mandem um e-mail ou me liguem no Skype, tá ali o meu Skype, vocês podem ligar diretamente, que o Skype transmite a ligação para o telefone fixo do escritório. Eventualmente, liguem, esclareçam, porque as pessoas têm uma ideia muito distorcida do que é cidadania por eleição, tá? Então, assim, pessoas, cidadania por eleição acontece em casos raríssimos, raríssimos. Se a gente pensar que no Brasil todo mundo é registrado pelo pai, e que essa menção feita pelo pai com relação à mãe pode ser sanada com a declaração pública, então, assim, a gente tem a cidadania por eleição vai acontecer em casos raríssimos, raríssimos. E o que eu ouço de gente falando de cidadania por eleição, porque o meu caso é por eleição, não tá... é impressionante, é demais. Então, assim, tenham isso em mente. Cidadania por eleição é um caso raro, muito, muito raro. Então, assim, antes de tirar conclusões precipitadas acerca de cidadania por eleição,
Converse com quem entende um pouco mais do assunto, então, antes de formar conclusões precipitadas, antes de tomar decisões precipitadas, tá? Porque é raro, não é com toda essa frequência que as pessoas dizem que ocorre cidadania por eleição, ok? O vídeo ficou imenso, de novo, meia hora, tá? Mas é difícil a gente dar uma resposta a um assunto que é tão articulado em um vídeo breve. Ficou imenso, eu sinto muito. Eu espero, de alguma forma, ter trazido algum esclarecimento sobre o tema e fico à disposição de quem quiser para poder a gente, de repente, esclarecer ou aprofundar algum ponto mais, tá certo? Valeu!